Bendito Mestre Jesus, Divina Presença, amigo querido, nos reunimos, Senhor, em Teu nome, rogamos a vossa presença, Senhor, para estes momentos de estudo e de aprendizado. Temos consciência, Mestre, que somos pequeninas criaturas, crescendo neste mundo turbulento, um mundo exigente, paciente, de forças, de resignação. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos para estudarmos juntos esta doutrina que nos esclarece e que orienta na nossa caminhada. Nós agradecemos, Mestre, a presença dos nossos benfeitores, que nestes momentos se aproximam de nós, nos envolvem, nos trazem a luz do mais alto, nos trazem o reconforto, a paz. Permita-nos, Senhor, aproveitarmos destes momentos para nos fortalecermos e continuarmos no nosso caminho de aprendizado e crescimento. Somos pequeninos, Senhor, mas com este aprendizado temos ganhado consciência de quem somos, do que estamos fazendo neste mundo, e que o objetivo de estarmos aqui é de nos transformarmos em criaturas melhores. Que possamos, Mestre, aproveitarmos de cada uma das bênçãos que recebemos para fazermos este caminho, para aproveitarmos de cada dia, de cada lição, e que amanhã possamos ser melhores do que hoje. E assim todos os dias, Senhor, renovando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e colocando a nossa vontade em ação. Fica conosco, Mestre, nos guarde, nos proteja e nos abençoe sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Então, hoje damos início ao segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, o livro, esse capítulo cujo título é A Vontade. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então nós finalmente chegamos ao segundo capítulo e vamos hoje então começar, né, este capítulo extremamente importante sobre a vontade. Lembrando que há textos, né, de grande beleza na literatura espírita, mas este é com certeza um texto bastante exigente em termos de estudo, né? Ele é bastante conceitual. Então não vamos ver o capítulo todo, porque seria realmente um desperdício. Então vamos começar e vamos fazer provavelmente 2 ou 3 encontros sobre esse capítulo, né? Então não vai ser possível ver todos os aspectos, né? Mas nós veremos tudo muito em detalhe. Então, a primeira coisa, o que nós nos propomos hoje é entender por que Emmanuel compara, né, a nossa mente com um escritório mental e por que ele compara esse escritório e colocando, né, a mente, a vontade como gerente desse escritório. Então, ele vai dizer que a mente humana é um grande escritório, ele usa uma imagem, né, para comunicar o pensamento dele.
E ele diz que cada departamento tem uma função psíquica específica, né? E o gabinete da vontade é realmente a gerência de tudo. Então, a mente humana, espelho vivo da consciência, é subdividida em seções de serviço, nos diz ele. O espírito, portanto, a gente pode considerá-lo aqui como um empresário, né, de si mesmo. A mente é sua empresa evolutiva, né, se podemos dizer assim. E cada parte trabalha por si, mas precisa de um princípio diretor. Caso contrário, o sistema entra em desordem. Eu, por exemplo, quando li esse texto há alguns anos atrás, eu não entendi e provavelmente porque não entendi, não concordei, né? É, e eu vou, depois a gente pode até dizer por quê, né? Mas eu não vi a vontade como essa coisa tão importante assim, né? Eu, por exemplo, teria colocado a razão na gerência, né, da empresa, não a vontade. Mas, na verdade, né, Emmanuel está coberto de razão, como nós veremos, né? Então, o papel da vontade, Emmanuel diz, né, que ela representa uma gerência esclarecida e vigilante. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Isso quer dizer, né, que ela tem um papel de gerência, né? Ela coordena, ela orienta, ela dá finalidade às demais funções mentais. É aqui que realmente o papel dela de gerência, né, vai se manifestar. Ela dá finalidade às demais funções mentais. Sem vontade, cada departamento funcionaria por impulso próprio, como uma empresa sem direção, em que cada setor produz algo, mas sem harmonia nem propósito comum, né? Então, vejamos, por exemplo, né, Emmanuel vai dizer que a nossa mente tem vários departamentos: o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, das emoções, dos pensamentos. Se nós olharmos, por exemplo, o desejo, né, depois a Giovana pode falar um pouco mais sobre o desejo, ela até tinha preparado um pequeno PowerPoint, né? Ela é essa energia, né, básica de busca, de aspirar, de querer algo, né? Mas ela é muito instintiva, na verdade, né? Você deseja, pode desejar qualquer coisa, bom, mal, né? Não tem quem é que vai dar direção ao desejo, à vontade, né? A inteligência, ela analisa, ela compara, ela raciocina, ela cria estratégias, mas e daí, né? A imaginação, muito bem, você cria imagens, projetos, antecipa possibilidades, mas, né, vai ficar só na imaginação se a vontade não coordenar. A memória, ela armazena experiências, conhecimentos, emoções. Quando você vai no psicanalista, você pode pedir à sua memória para recuperar a sua infância. É a vontade que diz para a memória o que fazer. Quando você está aprendendo para um concurso, é a vontade que diz: olha, você precisa guardar isso que eu preciso disso, né? As emoções e pensamentos, né? Estruturam, né? As ideias, estruturam, coordenam, né? A nossa vida na elaboração, né? De ideias, de imagens, mas se isso não virar, né, algo de concreto, o que é que permite que isso vire algo de concreto? É a vontade, né? Então, é muito interessante porque, mais uma vez, né, Emmanuel não vai usar palavras em vão. É impressionante, né, como a gente vê que tudo é muito bem pesado e muito bem medido. Então, nós veremos que nessas funções todas, né, é a vontade que tem um impacto fundamental, né? Ele diz: o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Na vontade, temos o controle que a dirige. Ou seja, o cérebro pode ser visto como essa usina, né, o meio físico que gera a energia mental. Nós vamos, no Espiritismo, né, dizer um pouco o contrário, né?
que o espírito produz, né, obriga o cérebro a produzir essa energia mental. Mas por uma questão didática aqui, nós vamos deixar assim. A vontade é o operador consciente que escolhe o rumo dessa energia. É muito bom produzir, né, a energia mental com imaginação, pensamento, desejos, né, ideias, toda essa força, todos esses departamentos, está memória, né? Tudo isso está ativo quando o sujeito deseja, pensa, né, reflete, né, mas se não tiver, né, quem coordena tudo isso, nós seríamos uma bagunça, né? Então a vontade, ela é o centro de decisão moral, né, ela é o ponto de convergência de estudo, todas essas funções, e ela é o elemento que converte toda essa energia em direção, né? Ela dá direção a tudo isso. Então, o papel dela é fundamental, né? Por exemplo, um animal tem fome, né? Mas o ser humano tem fome, pensa, né? Faz uma estratégia, mas é a vontade que diz, né? Você precisa levantar e ir até o supermercado, ir até a cozinha, né? Senão você continua com fome, só com uma bela ideia na cabeça, né? Então, a vontade e isso é uma coisa interessante, né? Porque aqui eu trabalhei um pouco essa questão que me incomodava, né? Dizia, a inteligência é mais alta que a vontade, né? Não é o contrário, mas na verdade Emmanuel está dizendo o contrário, né? Então, por quê? Porque a inteligência, ela conhece o que é possível, mas a vontade, ela faz acontecer, né? O que é bom ou o que é mal, né? Então, a inteligência conhece. Eu posso saber que ser caridoso é bom, mas quem faz acontecer é a vontade. A diferença, né, a gente pode dizer aqui, é semelhante à de um engenheiro e de um chefe de obras. A inteligência do engenheiro, ela planeja uma ponte, ela idealiza, ela faz os cálculos, ela faz o desenho, né, ela deixa tudo estruturado. Mas o chefe de obra, que aqui representa a vontade, é quem decide, né, construí-la e imobiliza tudo que precisa para construir. Então, se a nossa vida, né, ficar restrita à memória, ao planejamento, ao raciocínio, ela não acontece, né? É a vontade que faz com que aconteça. Sem o engenheiro, a ponte também não seria bem feita, né? Ela seria uma coisa mal feita. Então, a inteligência tem um papel importante, né? Mas sem o chefe de obra, ela nunca sairia do papel, né? Então, a vontade não é mais inteligente que a inteligência, mas é o princípio organizador que faz com que a inteligência sirva a um fim superior ou inferior, né? Como quisermos. Mas é esse o ponto, né? A vontade, ela não é mais inteligente que a inteligência, não é por isso que ela está no comando, né? A inteligência vê com muita clareza, pode saber tudo, pode entender tudo, mas é a vontade que determina, né, que as coisas aconteçam ou não, né? Que coloca em prática. Exatamente. Então, nós podemos dizer, né, que Emmanuel tem aqui uma hierarquia, né? Por exemplo, o desejo é essa energia emocional bruta. A inteligência, né, a força racional organizadora. A vontade, no entanto, é a energia espiritual, né, diretiva. Então, ele diz: a divina providência concedeu à razão, ou seja, concedeu para a razão, a auréola luminosa da vontade. Ou seja, a inteligência compreende as leis da vida, mas é a vontade que deseja, né, que decide, perdão, alinhar-se a elas ou não. Então, quando isso ocorre, a inteligência passa a ser instrumento da consciência e a consciência reflete a própria vontade divina, quando nós nos afinamos com a vontade divina, evidentemente, né? Então, a vontade seria então o princípio, né, o ordenador da alma,
ela é o elo entre o pensar, o sentir, o agir, né? Quem coordena todas essas funções. Sem ela, cada potência mental ficaria dispersa, com ela o espírito encontra unidade e pode, né, obter ascensão. Aqui a gente fala sempre no sentido positivo, mas ele poderia também ir para o abismo, né? A vontade pode levar para o abismo. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. A harmonia do espírito, em que sentido? Entre todas essas forças, né? Então você pode ter, né, forças indo para direções contrárias, né? A tua memória querendo te levando para um lado, o desejo para o outro, o teu raciocínio para outro, né? Então é a vontade que dá organização e ela dá harmonia a tudo isso, né? Aí, então, como síntese, a gente pode dizer que a inteligência vê o caminho, mas a vontade é quem escolhe andar por ele. A inteligência ilumina o mundo, mas a vontade decide se usará essa luz para criar ou destruir. Por isso, Emmanuel chama a chama de gerência esclarecida e vigilante. Ela não é mais inteligente que a inteligência, mas é a inteligência espiritual em ação, a unificadora das faculdades da alma, né? Então, essa seria, né, a nossa primeira parte do. Nós é impossível, né? Nós não temos como ir hoje muito além disso, mas Já tem bastante já coisa tem para muita discutir. coisa, né, para a gente discutir. Na próxima semana tem outro aspecto e na outra um outro aspecto, né? Nós vamos ver todo o texto. Então, é, Eu comecei a estudar, né, esse texto, e aí eu fiquei na dúvida quando ele fala de vontade, quando fala de desejo, né, que a vontade na verdade, ela é a chefe, né, ela que coordena a casa mental, e a casa mental tem vários departamentos, e um dos departamentos é o desejo. Então, eu me pergunto né, qual que é a diferença, né, entre vontade e desejo? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu tô com uma vontade de chocolate, mas a gente está falando errado, não é eu estou com vontade de chocolate, eu estou com desejo de comer chocolate. Porque quando a gente busca a definição, né, de vontade e desejo, ambos movem o ser humano para níveis diferentes. Porque o desejo ele está ligado ao instinto, né? O desejo está ligado às emoções, à busca de prazer, satisfação imediata. Então, é algo que surge espontaneamente, sem necessariamente passar pelo filtro da razão. É aquele que vem, né, de repente. É a vontade de. É o desejo de comer alguma coisa, o desejo de fazer alguma coisa. Enquanto que a vontade nasce da consciência. E é uma faculdade, né? O desejo ele está ligado ao instinto e a vontade é uma faculdade de decidir e de agir. Por isso que Leon Denis chama, né, a vontade como a ferramenta, né, a faculdade ou a soberana da alma, a potência soberana da alma. Leon Denis chama, né, a vontade que é a faculdade soberana da alma. Então, é a faculdade de decidir e de agir de forma deliberada, mesmo contra impulsos ou emoções momentâneas. Então, às vezes vem, né, aquele impulso momentâneo, o desejo momentâneo, mas a vontade direciona. Ou a gente cede ao impulso, ou a gente nega o impulso, né? De acordo com a vontade. Então, a vontade é a força que direciona esses impulsos. Então, ele vai dizer, né? O desejo quer possuir e a vontade quer realizar. Então, quando a gente diz, estou com vontade de aprender uma nova língua, então o objetivo é maior, né? O objetivo é de crescimento, o objetivo é de transformação. Estou com vontade, de aprender a tocar piano. Então, você está colocando, é uma força, né? É uma faculdade em ação para que você se torne alguém melhor. Então, a vontade, ela é uma força interior, né? Que escolhe e persevera. Ela pertence à esfera da razão e do ideal.
Ela constrói, eleva e liberta. Então, a vontade, ela quer realizar. Então, é diferente, né? A vontade do instinto. Acho que é importante a gente entender essa diferença para que a gente possa entender esse capítulo, né, sobre a vontade. Porque está muito ligado ao capítulo do número um que a gente estudou, né, durante essas 4 últimas semanas que nós nos colocamos no estudo do capítulo um, quando ele fala, né, que a mente é o espelho da alma. Porque, e a vontade, ela é a chefe desse departamento da mente. Porque a nossa evolução como espírito, ela está diretamente ligada à evolução da nossa mente, a evolução mental. E a nossa evolução mental, ela vai acontecer de acordo com a nossa vontade. É a nossa vontade que vai fazer acelerar esse crescimento ou manter esse crescimento na lentidão. Então, se nós desenvolvemos, né, essa potência da alma, que é a nossa vontade, nós vamos dar velocidade ao nosso crescimento. Então, é a vontade aplicada ao que é superior, é a vontade aplicada ao que é bom, ao que é belo, né? Então, quando a gente direciona os desejos, né, a memória, né, todas essas gavetas, né, da casa mental, a vontade ela vai disciplinar tudo isso e direcionar para o caminho do crescimento. Agora, se a nossa, como disse o César, ela pode também levar por outro caminho. Se a gente coloca a vontade, se a nossa vontade pode direcionar os desejos para os instintos, então a gente tem que saber para onde nós estamos indo, né? Então a vontade leva, a vontade coloca em ação. Então é muito importante esse capítulo nesse sentido, porque é a força que vai nos colocar em movimento, né? No movimento de ascensão espiritual. Bom, Karen, Hola, buenas noches. Em, la verdad, cuando leí el texto me quedé un poco así como reflexionando porque se me hizo muy profundo. Yo en mi día a día pues no suelo hacerme este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de preguntas. Y al leerlas en el texto pues sí me hizo reflexionar mucho sobre la importancia de la voluntad. Porque sí, nosotros estudiamos que la voluntad es importante, pero cuando lo vemos de esa manera, em, sobre todo en la última pregunta del texto, que dice, ¿qué distingue saber lo que es correcto de querer lo que es correcto? Cuando leí eso sí me quedé así como pasmada, porque pues es la educación del espíritu, ¿no? Es educar al espíritu. Em, la inteligencia, la conciencia, pues sabemos, ¿no? Sabemos cuando algo es bueno o algo es malo, pero ¿qué nos lleva a tomar el camino correcto o el camino incorrecto, ¿no? Es la voluntad y, y al final es nuestro corazón, es nuestro espíritu, nuestra voluntad lo que nos lleva a elegir alguno de esos dos caminos. Y cuando lo leía pensaba en la película de Intensamente, no sé si ya la vieron, pero es esta película de Pixar que habla sobre las emociones y cómo cada emoción está dirigida por un departamento diferente, ¿no? Entonces como me hizo pensar en esa película y, y pensaba justo como en esa jerarquía espiritual que explicaron, como el deseo es esa emoción de hacer algo. La inteligencia analiza qué es bueno o qué es malo, pero al final quien ejecuta, quien realiza la acción es la voluntad. Entonces es como si la voluntad fuera un pequeño soldadito que dirigiera el camino, ¿no? De nuestras vidas. Entonces, bueno, fue un pequeño análisis que hice y
me gustó mucho, mucho el texto, pero sí es mucho por analizar y por reflexionar. Obrigada. Obrigado, Karen. Diria até que ele não é um soldadito, ele é um general, né? Mas que não, que vai consultar, né? Ele vai consultar a memória, ele vai consultar o desejo, ele vai consultar a razão e e aí, né? Aí vem aquela a questão do nível moral, né? Do espírito, que é o que vai decidir para onde vai tudo, né? Alexandre. Boa noite, gente. Tava pensando, né? César falou como essa vontade é importante no comando das coisas, né? Se a gente não tivesse essa vontade desenvolvida, acho que a gente ia estar completamente bagunçado, né? A gente ia estar preso ainda no instinto, no automatismo e agindo 100% no instinto, né? Sem uma verdadeira liberdade interior, né? E aí eu tava pensando também que a vontade não serviria a nada sem o livre-arbítrio, né? Porque é, o livre-arbítrio, sem esse livre-arbítrio, acho que ele seria, a vontade seria também um outro impulso, né? Uma outra coisa sem controle, né? É, seria também uma força sem direção, eu acho. E acho que a vontade é esse ápice, né, da evolução espiritual, é um instrumento que permite a gente dirigir nosso próprio destino, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas é isso que eu estava pensando. Pensei muito no livre-arbítrio, na questão do livre-arbítrio, que a vontade não serviria muito sem a bondade do livre-arbítrio, né, de Deus, para a gente poder tomar nossas decisões. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Cezinha, depois Yuri. Boa noite, gente. É um assunto que quando começa a conversar, a falar, né, esse estudo sobre a vontade, desejo, inteligência, a minha cabeça vai jogando de um lado para o outro, porque às vezes pelo menos eu tenho a tendência de tentar achar um pensamento que seja uma direção, né? E na hora que a gente olha a vontade num ângulo, nós, quando pelo menos a primeira vez quando falo de vontade, eu assemelho muito a como que eu conheço o meu redor e o uso da vontade dela, mas é nítido que a vontade ela também tem como é que eu vou falar assim, os motivadores dela, né? Porque sem ela ser motivada, ela não é direcionada. E é como, então, eu tentei fazer uma comparação na minha cabeça para ficar um pouco mais simples. Eu pensei numa faca bem afiada, essas facas de sushi mesmo, né? E que tem é uma ferramenta, e você pode tanto usar essa faca para fazer um corte que vai preparar uma refeição para muitas pessoas, ou como você pode usar essa faca também para machucar outra pessoa, né? E ali tem, por trás dessa faca, existe um propósito, que é quem está segurando ela. E esse quem está segurando, que é às vezes onde eu vou buscar os questionamentos, que ali esse está moldado por escolhas, e essas escolhas elas vão passar por diversas experiências, que acho que o Ale falou do livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio ele nos permite fazer as escolhas. A vontade ela acaba sendo uma executora, né? Eu não sei até que ponto que ela é tão importante para o indivíduo, porque ela leva a uma ação, não sei até que ponto que ela não está completamente associada a todo um processo karmático que gera todas essas questões nossas de nascer, morrer, resgates, porque eu vejo ela como essa ferramenta decisório. Eu posso ter inteligência, eu posso ter o desejo, eu posso, mas tem um momento que é uma ação. E essa execução da ação é onde realmente
eu acho que acaba nos colocando num estado de ser cúmplice das nossas escolhas do livre-arbítrio, né? Isso é um comentário assim general que passou aqui para eu compartilhar. Obrigado, Cezinha. Yuri? Oi, boa noite. Esta parte do texto me fez pensar muito na minha experiência no trabalho, porque eu tinha, assim, uma equipe, eu trabalhava com pessoas muito diferentes, que faziam trabalhos muito diferentes, cada um deles, mas meu trabalho aí era organizar tudo, os horários, os trabalhos, as tarefas, tudo, e levá-los a fazer que tudo fosse em harmonia, não? Então, eu não fazia o trabalho deles, mas eu coordenava de acordo com a minha experiência, mas ao mesmo tempo eu tinha um objetivo, que é o serviço ao cliente e tudo isso. Então, me fez pensar essa parte da vontade, porque assim, acho que a direção que damos, essa vontade está ligada ao conhecimento que temos de nós mesmos, dos nossos deveres, dos objetivos que temos a nossa vida, porque se a gente pensa, não, que somos espíritos que têm só uma vida, então aí o departamento de desejo eu acho aquele que mais prevalece, não? Porque se a gente somente tiver uma vida, temos que satisfazer todos os desejos. Mas se a gente tem essa compreensão, esse entendimento que somos espíritos imortais e que as vidas são, como falam, que são entrelaçadas, ou escrevi isso, que são solidárias, é a palavra, solidárias. Então, aí a gente utiliza todo para essa direção, não nessa direção. Então, acho que esse conhecimento e essa eh, objetivos que nós temos em nossa vida são os que são importantes para a direção da nossa vontade. E pensava também como no equilíbrio, o educar a vontade, porque assim eu posso desejar muito estar perto de Jesus e dedicar minha vida nele, mas nessa vontade de querer estar perto dele, eu posso descuidar a minha família, que Deus me deu meus filhos para educá-los, para guiá-los. Então, aí fica a importância do equilíbrio, né? De educar essa vontade, porque a gente pode querer muito, Emmanuel acho que fala, não, muita felicidade faz mal e muita tristeza faz mal, então tem que haver esse equilíbrio. Então, não, é isso, acho que esse direcionamento é muito importante. Não sei se expliquei bem. Obrigada. Obrigado, Yuri. Marcos? Oi, boa noite. Levando um pouco o ponto da Yuri, eu fiquei pensando bastante também que a gente sempre tem que considerar a questão da moral também, que vai balizar, eu acho que ela calibra a vontade, a forma, porque a vontade, como foi bem dito, pode ser usada para o bem, para o mal, para se atingir um objetivo que a pessoa tem. Ela vai usar a inteligência para fazer aquilo, mas como diz no livro dos Espíritos que a vontade, que a inteligência e a moral se equilibram com o tempo, talvez eu acho que é lá que, com uma elevação moral, a pessoa vai filtrar tudo essas possibilidades que a vontade permite de atingir os objetivos e tentar calibrar isso sobre esse viés, falando assim, ok, eu quero atingir esse ponto, mas eu não vou atropelar outras pessoas, não vou fazer tudo que for possível para chegar nesse objetivo, eu vou pensar assim, não, eu posso tentar como a vontade para realizar esse feito, eu posso utilizar uma forma nobre, algo onde ele vai ter uma questão ética e moral para dizer, eu tenho princípios dos quais eu me guio e que eu vou realizá-los sob essa ótica. Então eu não sei se como se a vontade é ilimitada para qualquer direção, mas a moral vai balizar e vai deixar mais centrado, de acordo com a elevação moral de cada indivíduo, ele vai tomar decisões, talvez,
com espectros diferentes e não, digamos, uma pessoa com a menor moral possível, tudo é permitido e ele vai fazer tudo o que quiser, a vontade dele vai levar ele para qualquer lado. Talvez uma pessoa com uma moral mais elevada, ela vai pensar, não, isso eu não posso seguir, esse caminho não é o correto, né? A consciência vai te falar. Então eu não sei se essa análise é correta ou não, se eu estou misturando. Oi, Marcos, obrigado. Na verdade, sim, é muito correto e muito interessante, né? Também com algumas outras coisas que foram faladas. Acho que foi colocado, nós falamos da vontade como a gerenciadora das faculdades mentais, mas nós também temos, né, uma visão agora que está sendo, o holofote foi colocado do outro lado. Ela pode ser a gerenciadora das nossas faculdades mentais, mas ela é determinada também por condições, né? E uma dessas condições é a elevação moral do espírito, né? Agora, o Marcos lembrou um ponto interessante, que é a questão da relação entre inteligência e moral, né? E isso é muito interessante porque no processo, como nós espíritas vemos, tudo isso é evolutivo. Então, por exemplo, o que é que vai determinar? Quando o termo que eu estou usando, né, os determinantes da vontade, é um termo técnico, né? É o que, por exemplo, uma pessoa fisicamente, ela vai agir. Existem condicionantes da ação, determinantes, limitantes da ação, né? Coisas que nos impulsionam a ação e que limitam a ação, né? Você não pode dar um pulo de 10 metros, teu corpo não tem como fazer isso, né? Há um limitante. E a vontade, embora ela seja, né, como o Marco disse, uma força que pode se expandir em qualquer direção, ela é condicionada também por alguns fatores, né? Um deles é a própria realidade. Eu posso muito bem ter a vontade de ser presidente dos Estados Unidos, mas nesse momento não dá, né? Então eu teria que mudar as leis americanas, eu teria que, né? Então assim, a gente tem que ser realista, né? A própria realidade nos diz certas coisas. Ah, eu gostaria muito de ser astronauta, né? Bom, ir para uma viagem espacial eu poderia conseguir ir, porque tem pessoas que não são astronautas e estão indo, mas ser astronauta já é outra coisa, né? Então, a própria realidade, ela nos diz muitas vezes que há limites, né? E a vontade, ela também está limitada. Ela está limitada, por exemplo, pelo nível de inteligência da pessoa, né? Você pode querer ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas você não tem a inteligência necessária nem o conhecimento necessário. Numa pessoa moralmente evoluída, moralmente não evoluída, a vontade está muito associada ao desejo, como a Giovana fez a distinção dos dois. Ela quase não distingue vontade e desejo, né? Já numa pessoa que está evoluída ou em evolução, ela já compreendeu que ela pode querer comer chocolate, mas ela diz: isso não faz bem para minha saúde, nesse momento eu não vou comer, né? Então, é, todos esses fatores, né? Por exemplo, a vontade pode estar até condicionada pela memória, porque você lembra da famosa frase, né? Gato escaldado tem medo de água fria? É, você lembra, quando vai fazer alguma coisa, você lembra que, poxa, quando eu fiz isso a última vez, eu me machuquei, né? Então você é livre para decidir agora se quer ou não fazer, mas a tua memória, né, está lá te servindo, mas é a vontade que decide. E o nível moral é um dos elementos que coordena isso tudo, né? Porque é quem. O nível moral é como o general, é a visão com a qual o general analisa todos os outros componentes. Agora, tudo isso está interconectado, a memória está influenciando a vontade, a memória, a inteligência influencia a vontade a inteligência.
né? E nós vamos, por exemplo, eu vou fazer uma ação. A minha inteligência me diz, olha, analisa bem, porque isso não vai levar para um resultado bom. Ah, mas eu quero, eu vou e faço. Eu caio em sofrimento, né? Então aí vem o processo que o Marcos falou, né? O equilíbrio entre a inteligência e a vontade para o desenvolvimento da moral, né? E o desenvolvimento da moral influenciando tudo isso. Porque o que que acontece? Como é que eu vou aprender que aquilo não é bom? Oh, eu fiz, deu um mau resultado, a minha inteligência, o que que nos diz o livro dos Espíritos? Por que que a inteligência, no final, acaba levando ao desenvolvimento da moral? Porque ela nos mostra as consequências de nossos atos, né? Então, eu começo a dizer, opa, peraí, toda vez que eu coloco a mão no fogo, queima, né? Então, a inteligência vai me dizer, bom, toda vez que eu coloco a mão no fogo, queima, não posso colocar a mão no fogo, né? Agora, a minha vontade, ela é livre. Se eu quiser ir lá e colocar a mão no fogo, é problema meu, né? Mas a minha inteligência já está me dizendo, né? Então, por exemplo, qual que é o nosso conflito hoje? Nossa inteligência já nos diz muita coisa. Nosso conhecimento, através do estudo espírita, do evangelho, de tudo que nós ouvimos, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é nobre, né? Mas aí vem o fato de que aquelas determinações kármicas, né, que o Cezinha falou, que não são determinações no sentido que vão nos obrigar a agir, né, mas são elementos que condicionam a nossa vontade. Por exemplo, se eu fui um sujeito muito colérico nas minhas encarnações passadas, eu vou nascer com um grande problema hoje para controlar essa cólera. E ela vai influenciar a minha vontade, né? Então, aí eu tenho que redobrar o esforço dessa vontade, né? Então, tudo está conectado, né? Então, eu posso agir conforme o que eu sei, que eu li nos livros, e posso não agir, né? Então, a vontade, ela interage com as nossas faculdades, como Emmanuel disse. No final é ela que decide, mas ela decide com que determinantes? Bom, com o nível de inteligência que ela tem, com o nível de memória que ela tem, com o nível de desejo que ela tem, né? Se você já trabalhou no controle dos seus desejos, você vai ter menos problema para a tua vontade, né? Se você é uma pessoa que se instrui, tua vontade vai estar mais esclarecida, né? Se você é uma pessoa que se dedica à busca do conhecimento e da espiritualidade, tua moral vai ter mais argumentos para reagir ao instinto, né? E controlar os desejos. Então, ela controla, mas é dialético, ela interage. E ela tem determinantes, né? O nosso nível evolutivo, nossas questões kármicas, né? Tudo isso influencia a nossa situação, né, Giovana? Mas está tudo ligado à vontade, né? Porque a gente sabe, né, que na verdade onde é que está a origem, né, das nossas dores, das nossas dificuldades, né? Está dentro de nós, né? É, as nossas tendências, tem uma pergunta, acho que todo mundo aqui conhece essa pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 909, e Allan Kardec pergunta, né? Todos nós poderíamos, pelos nossos esforços, vencer as nossas más tendências? E os espíritos respondem, né? Sim, e frequentemente fazendo bem pouco esforço. O que lhes falta é a vontade, né? Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, na nossa condição espiritual, nos falta ainda essa força, né? Essa potência na nossa alma, porque a gente ainda está, né, lidando e vivendo com os sofrimentos que nos causam as nossas tendências, né? O que a gente traz das vidas passadas, o que a gente ainda traz ainda como imperfeição espiritual. Então, tudo isso nos causam sofrimentos, nos causam dores. Mas a nossa vontade ainda não é uma grande potência. Nós ainda temos que trabalhar para que ela se desenvolva. E esse trabalho é um trabalho
que nós temos que fazer conosco mesmos, porque ninguém pode fazer esse trabalho para nós. É um trabalho de esforço cotidiano, né? Quando a gente quer alguma coisa, mas quando a gente já estudando, a gente vai adquirindo essas condições, essa ideia, né, do que é bom e do que não é bom. Então, quando a gente pensa em alguma coisa e deseja alguma coisa, mas quando a gente já entende que não é bom, nós estamos fazendo, né, a nossa vontade entrar em ação. E aí a nossa vontade nos segura. Então, essa potência está em desenvolvimento, e conforme nós mais evoluímos, né? A nossa evolução vai fazer com que essa vontade seja cada vez maior, né? Porque quanto mais vontade, mais progresso. Quanto mais a gente desenvolve a nossa vontade, coloca em ação, mais a gente progride, mais a gente avança como espírito. Porque ela é uma alavanca realmente que nos faz subir, né, na evolução espiritual. Agora, por que que os espíritos responderam isso? Quão poucos dentre vós, né, colocam a vontade em ação, né? Então, nós temos que fazer essa análise, né? A nossa vontade está nos levando para onde, né? O que que a gente, ela é ainda, é algo que tem ganhado força com os nossos estudos, nós temos desenvolvido essa potência em nós com o que nós temos aprendido, ou ainda ela está ainda bem fraquinha, né? E não fazendo acontecer nada. Então, é uma análise que nós temos que fazer. Cezinha? É, o que eu pensei, né? Tem acho que uma frase ali da Bíblia que Jesus ele fala, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Quando os apóstolos não conseguiam se manter fortes para fazer a vigília, mostra, acho que para mim mostra muito essa batalha que a gente tem com a nossa carne, né? E a vontade a gente está vendo de um nível, né? Existe, e nós temos um conhecimento espiritual com um objetivo, que é de evoluir, né? A gente todos buscam, de uma certa forma, anseiam subir mais degraus, né? Nessa jornada de evolução. Agora, quando a gente leva isso para o mundo, né, de vidas e famílias tradicionais, eu vou dar um exemplo assim muito assim simplório, né? Pegar uma família de onde a família é fanática por um time de futebol, né? Vou colocar um nome aqui qualquer aleatório que veio na cabeça sem criar nenhuma discussão. Vou pegar a família corintiana. E ali nasce uns filhos e os filhos são impulsionados a seguir aquela direção da família, mas em um determinado momento existe um momento de um questionamento. Ao momento que o filho fica mais jovem, começa a se questionar se realmente é aquilo que ele quer. Ele precisa entrar numa batalha simplesmente para se desvincular de toda uma herança que ele vem. Ou seja, ele tem que ter vontade, agora não é vontade simplesmente que ele não quer torcer para aquele time, é a vontade de enfrentar todas as pessoas que ele ama, para dizer que ele não quer aquele time, né? É, Comigo, com meus irmãos, aconteceu isso, mas meu pai torceu para a Portuguesa, foi mais fácil a gente conseguir se escapar, né? Mas eu lembro quantos anos foram de batalha. Era assim, sei lá, foram 10 anos para um dia ter realmente falar que a gente não queria torcer para ninguém, né? Mas eu cheguei a fazer esses questionamentos por outras pessoas que, que eu percebia ele falava, mas fica perdendo tempo com isso, você fica infeliz, um time que perde, eu não quero isso, sabe? A gente não queria, né? E nem tanto que meus irmãos, a gente não torce para ninguém. A gente, né? Mas eu fico pensando, então, se pegar nas famílias de hoje, isso é um exemplo. Outro dia eu estava pensando uma amiga minha que queria muito parar de fumar e beber, e ela estava num casamento onde todos os dias o marido e o filho bebiam e fumavam em casa. E ela conseguiu, né, se libertar. E ela também se fumava e bebia. Mas era muito difícil ela conseguir vencer isso. E aí tem famílias que, de repente, a pessoa começa a desenvolver espiritualidade, a outra não começa a desenvolver a espiritualidade. Então, assim,
acho que quando a gente se apega numa questão espiritual, de um propósito maior, a vontade ela manifesta coisas em nós que, como a coragem, né? A coragem e uma certa certeza de que talvez esteja ligado um pouco com a fé, de a gente realmente ir numa direção, não importa o que o outro vai falar, não importa qual a consequência, é como se tivesse uma certeza de usar essa vontade nessa direção, né? Então, eu queria trazer esse ponto aí, que existe uma questão aí complexa, que às vezes não é só a vontade nossa de conseguir uma coisa nossa, às vezes tem que ter uma batalha que foi imposta, né? Na nossa vida, que está ligado com amor, amor ao outro, amor a alguém que te criou, né? Feito, obrigado, Cezinha. Daniel? Boa noite. Eu fiquei pensando nessa diferença entre desejo e vontade, e aí fazendo uma reflexão. Acho que hoje a gente, por confundir esses dois conceitos, a gente acha que, na real, a gente acaba tendo mais vontade, mais desejos do que vontade. Muitas vezes a gente acha o que é vontade, na verdade, é um desejo. Você quer desejo, você quer uma casa, você quer não sei o quê, você deseja aquilo, deseja aquilo. E se a gente parar para pensar, né, qual que é a nossa vontade, de fato? E se de fato nós temos uma, né? E aí, a gente pensando, se a gente não sabe, se a gente não tem, aí que eu chegar no raciocínio da vontade própria, né? Se nós não temos a nossa própria vontade, a vontade dos outros vão dominar a nossa. Elas vão ocupar o que se- a nossa direção. Ela vai conduzir a gente para um outro lado, para uma outra coisa que não é a nossa, né? Então, é muito importante a gente entender de fato o que que é a vontade para a gente fazer essa reflexão pessoal, né? Se nós temos de fato uma vontade ou são só desejos, né? Então, por isso é importante a gente ter, caso a gente não tenha uma vontade, mas pelo menos seguir a vontade do Cristo, né? Que são vontades que vão de fato guiar a nossa até a gente se encontrar de alguma forma. Mas é importantíssimo a gente ter essa noção, né? Do que está guiando de fato a nossa vida. Se é uma vontade, se é ou se é são só desejos que não vão levar a lugar nenhum, ou se nós somos guiados por outras vontades, né? Que levam a gente para um outro lado, né? Enfim, gostei bastante. Muito bom, Daniel. É isso, é exatamente isso, né? A gente tem que olhar tudo isso porque, e aí põe na equação os espíritos, né, que nos influenciam, aí a gente pode ainda aumentar a questão, né? Às vezes a gente está sendo guiado, né, e achando que está tendo desejos, né, ou vontades, né, e na verdade é todo um projeto, né, de, por exemplo, um espírito pode chegar em nós e lembrar a nossa memória, né, um prazer vivido, né? E isso lembra lá no livro, né, que o espírito se aproxima e sufla no sujeito, né, lembrança do whisky. Então, nós não temos desejo do que nós não conhecemos, né? Você, quando vê uma comida que nunca viu na tua frente, não sabe o que é, você não tem desejo, né? A gente tem desejo de algo associado a uma memória agradável, né? Então, até nesse ponto, um espírito pode chegar e nos influenciar, né? Assim como uma pessoa, as mídias, né? E assim por diante. Então, é uma reflexão e tanto que nós temos a fazer aí. Oi, Yuri. Não, simplesmente o que a Gi falou da questão 909, porque se fiquei pensando, não, acho que não é que a gente não tenha vontade, porque acho que todos temos vontade, só que temos a vontade mal direcionada, não? Então, acho que mal direcionada é fraca, porque senão, eu me lembro sempre que você me falou um dia, eu estava ali chorando um pouco, você me falou, com a força com que você faz o mal, é a mesma força que agora você tem que fazer o bem.
Então, essa vontade com que a gente faz mal, que tem essas más tendências, que continua alimentando-las, é a mesma que nós podemos utilizar do outro lado para fazer o bem, ou mudar esses condicionamentos que nós temos. Mas essa questão do esforço, não? Porque quando fala, quão poucos entre vós fazem o esforço que nos falta para fortalecer essa vontade que a gente tem. Isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Isso é extremamente importante, gente, porque nós temos. A vontade é uma manifestação da consciência, de um poder da alma. E como todo poder, nós podemos defini-lo, né? Como eu acabei de definir, né? Uma manifestação da consciência, né? Um poder da alma, que só nasce naquele que tem consciência de si, né? Que sabe que é um ser, que sabe que existe, né? E que pode decidir para onde vai. No entanto, a vontade, ela é um poder e você só pode entendê-lo exercendo, né? É como se você explicasse para uma pessoa o que é pensar. Note que todo mundo aqui sabe o que é pensar, mas a hora que você pede para a pessoa explicar, ela se embaralha toda. Ah, peraí, pensar. Sim, se a gente for, né, pensando, nós vamos organizando argumentos e vamos, né, procurando na filosofia, procurando, né, na linguística, e nós vamos conseguir explicar o que é pensamento. Mas e as coisas que eu penso e sinto e não consigo palavras para explicar? Eu não as sei? Eu sei, né? Há coisas que a gente sente e não consegue. Há emoções, misturas de emoções que você sente, você fala, a pessoa te pergunta, o que que você tem? Você não consegue explicar porque é uma mistura de várias coisas e não tem palavras para aquilo ainda. Então, o que que eu estou querendo dizer? A vontade, ela é uma potência da alma e ela e a liberdade, né? O Alexandre lembrou o livre-arbítrio. Elas são potências da alma, são é, os nossos genes divinos. O que distingue, né? Como é que eu, ser humano, sei, né, que eu sou participante da divindade? Porque ele me dotou de liberdade de vontade, de razão. Então, a vontade é um poder que se entende como é quando se exerce. É interessante que às vezes nós queremos uma definição precisa, né? Não, né? Você, a hora que começa a exercer a vontade, você entende o que ela é, né? E você entende que ela é um poder que está em você. E é impressionante como esse poder, ele pode mudar a nossa vida, como ele pode determinar a nossa existência, né? Você pode ser uma pessoa que não tem os filmes mais belos que nós já vimos, né? Se você lembrar, você vai ver que são esses filmes em que pessoas, né, mostraram uma determinação da vontade, de superação, de que você fala, poxa, como é que é possível isso, né? Contra tudo e contra todos, aquela pessoa foi e manteve aquele ideal, né? E às vezes a gente não é capaz de mudar a opinião, né, dos amigos. O Cezinha deu o exemplo da família, né? Às vezes a gente não é capaz de se afirmar, né, diante de um grupo de amigos, diante uma condição familiar, né? Então, como a Yuri disse, a nossa vontade ainda é muito fraca e é por isso que nós duvidamos dela, porque é um poder que você só descobre exercendo, né? E é por isso que no livro dos Espíritos, os benfeitores dizem, quando o sujeito tem paixões, já é um sinal de evolução, porque a paixão é uma manifestação da vontade, né? Você quer ser governador, né? Nossa, você vê políticos, né? Assim, não, você pega no Brasil, né?
O sujeito não tem escolaridade, é medíocre, baixo nível, mas ele botou na cabeça um dia que ia ser presidente da República. E ele fez mundos e fundos e chegou à presidência da República. Então, ele tem nível intelectual? Não, não tem. Tem nível moral? Não, não tem. Mas e daí? Ele tem vontade. E com essa vontade, ele passa por cima de todo mundo. Quem era Hitler? Hitler era um menino pobre que tinha algum talento artístico, porque ele se tentou ser desenhista, né, se inscreveu para o Conservatório da Áustria, foi recusado, né, e participou da Primeira Guerra Mundial, era um sujeito cheio de amargura, cheio de preconceitos, criado numa atmosfera de muita, né, e ele tinha nível intelectual? Não. Estudou? Não. Mas escreveu um livro que é lido por milhares. Minha Luta, né? Então, onde ele explica a sua visão do mundo. Então você fala, meu Deus, quem era Stalin? Era um ladrão de banco. Ele roubava banco para o Partido Comunista, para os bolcheviques, né? Quando Lenin estava, né, para morrer, ficou entre ele e o Trotsky. O Trotsky era um intelectual, né, que queria discutir as questões, e Stalin era um homem que queria poder, né? Ele queria poder. Não importa como, eu quero poder, eu quero mandar, eu quero ser o Big Boss. E ele virou o Big Boss. E mandou matar 30 milhões de pessoas. Então, a vontade, né, ela. Aí a Yuri lembrou no caso dela, mas é a mesma coisa, vai se aplicar a todos esses espíritos, porque eles já têm neles o poder para corrigir o erro. Eles são dotados de grande vontade. Então, a vontade é esse poder impressionante que está em nós e nos faz semelhantes a Deus. É a marca divina em nós, né? É impressionante, assim, a gente vê como é uma coisa, né? Você vê filmes. Outro dia eu vi Mãos Talentosas, né? Aquele rapaz negro nos Estados Unidos que ajudou, né, os médicos e no final ele era super bom, talentoso cirurgião, né? Mas passou por toda uma pessoas que no esporte, né, que demonstram uma grande capacidade de superação, de vontade, pessoas no mundo intelectual que trabalharam durante anos para conseguir algo, né, realizaram, e pessoas que se afirmam, né, talvez uma das coisas mais importantes na vontade é esse momento em que você sabe que algo é certo, o teu meio diz que não, a tua família ou teu ambiente de vida diz que não, as pessoas colocam pressão, a mídia está fazendo pressão, todo mundo fala de um outro jeito, mas essa capacidade de afirmação da alma, isso é uma conquista, porque você pega um Paulo de Tarso, né? Você pega os Assim, o apóstolos, Paulo de Tarso é um exemplo, né, que ele tinha uma vontade ele direcionada para mal mal direcionados. direcionada, né, porque ele estava equivocado, ele fez tudo o que ele fez como Saulo, né, mas ele tinha uma vontade tremenda. Quando ele entendeu, quando ele colocou a vontade dele a serviço do bem, ele se transformou no apóstolo dos gentios, né, e ele viajou por 30 anos, Levou né? pedrada, chicotada e Ele colocou a vontade direcionada. naufragou. E olhemos para Maria de Magdala, por exemplo, né? A gente tem ideia do que precisa ter de coragem uma mulher para ser uma mulher liberada, vamos usar esse termo, né? As pessoas falam que ela era uma prostituta, isso é falso, né? Ela era uma mulher liberada,
né? Ela vivia com romanos, com gregos, ela não tinha que dar satisfação para ninguém. Ela se opunha aos valores da família, do povo em que ela nasceu, da religião na qual ela foi criada. Então, assim, ela estava equivocada, mas ela tinha uma vontade e uma coragem tremendas. Quando o Cristo, né, a toca, né, seu coração e ela se converte, essa coragem, essa vontade, essa determinação, ela colocou a serviço do crescimento espiritual, mas já estava lá. Então, são espíritos dotados de uma grande força moral, né, de uma grande força de vontade. E nós temos muitos exemplos, né? Oi, Karen. Sí, estaba pensando en la frase, la fe mueve montañas, y yo le agregaría también la fe y la voluntad mueven montañas, ¿no? Por todos los ejemplos que se están dando. Y pensaba un poco en el comentario que hizo Saciña, yo también comparto eh, esa idea de que uno tiene más voluntad a medida de que el conocimiento espiritual es mayor, porque sabemos que es para un bien mayor. No es la misma voluntad cuando uno tiene las satisfacciones, perdón, solo de la tierra, lo material. Por ejemplo, estaba pensando los hábitos alimenticios. Cuando uno dice, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a hacer dieta, voy a cambiar mis hábitos. ¿Cómo es difícil en realidad? Hablo por mí, a mí me cuesta mucho. Pero cuando lo hago con la conciencia de tengo que cuidar mi cuerpo, lo estoy lastimando, quiero estar saludable, ¿no? En un futuro, y también la conciencia de que lo que consumimos nos hace mal, ¿no? Hay muchos hermanos que fuman o toman y saben que les hace mal, pero pues no tienen esa conciencia de cómo les puede afectar en sus próximas encarnaciones, ¿no? En sus próximas vidas. Entonces, cómo todo este conocimiento realmente aumenta la voluntad, aumenta esas ganas de querer mejorar, ¿no? Entonces, era eso. Y claro, también como el ejemplo que ponían de María de Magdala, el hecho de conocer a Jesús ya te hace cambiar por completo el sentido de tener más voluntad, ¿no? Es eso. Gracias. Obrigado, Karen. Cezinha. Eu até anotei agora, César, que vocês estavam comentando, e me deu um estalo aqui quando você comentou do Hitler, né, e outros exemplos também, porque isso. E aí eu fiquei pensando um pouco no processo que a gente às vezes vê de reencarnações, e reencarnações onde alguns espíritos eles vêm completamente em estados que inibem a manifestação de vontade deles, né? Porque assim, é, o exemplo do Hitler mostra quão perigoso é a vontade também. Aí o que o Daniel falou, ele trouxe uma palavra assim, que eu achei muito bonita ali, quando ele falou daqueles que não têm vontade, né? Então ali existe muita gente que provavelmente tem essa vontade, que está adormecendo e acaba sendo manifestado pela vontade, porque o Hitler ele fez tudo aquilo, a vontade dele influenciou a vontade de outros para que ele pudesse agir. Então existiam vontades ali que elas estavam ali meio em cima do muro, talvez o exemplo, uma frase. E quando o Daniel fala, se você não teve vontade, foi mais ou menos o que eu entendi, que você esteja pelo amor de Deus a vontade de Cristo, né? E ali me veio nessa hora ali na oração do Pai Nosso. Ali a gente está lá, seja feita a tua vontade. Quando se dirige essa preocupação para Deus, se você falar qual que é a vontade de Deus, eu acho assim, se eu, um ser minúsculozinho, pequenininho, com uma inteligência ainda caminhando para crescer, se alguém me perguntar qual que é a tua vontade para o teu filho, e eu vou saber, né? Eu gostaria que meu filho vivesse uma boa vida, né?
que ele tivesse saúde, que ele fizesse boas escolhas, né, que ele crescesse. Então, imagina qual que é a vontade de Deus para nós, né? A vontade de Deus, no mínimo, é que nós cheguemos a um ponto de evolução. Então, acho que o que o Daniel trouxe ali, para mim, foi muito importante. Agora, tá dando uns cliques aqui, quando não tiver vontade, que tenhamos a vontade de Cristo, porque pelo menos a gente vai brecar, porque o que eu estou querendo dizer assim, a nossa vontade, se ela for influenciada por ideologias erradas, ela faz parte completamente de um projeto de energias negativas que tentam nos aprisionar nessa roda do looping de nascer, morrer, e fazendo mais e mais, porque a hora que a gente usa a nossa vontade de um jeito errado, a gente sabe quais consequências, né? São as leis universais, né? Então, que a gente possa, todos nós, pelo menos, quando não souber o que fazer, ter a vontade de Cristo aí, como o Daniel trouxe. Obrigado, Cezinha. Giovana? Isso é algo muito importante, porque nós só vamos fazer a nossa vontade se desenvolver e colocá-la em ação se nós tivermos metas. Quem tem um objetivo trabalha para conquistá-lo. Quem tem uma meta vai colocar a vontade em ação. Sem vontade, nada sai do lugar, né? Sem meta, nada sai do lugar. A gente não sai do lugar, a gente vai, levanta todo dia e vive todo dia do mesmo jeito, se a gente não tem nenhum objetivo, porque aquele que tem um objetivo vai fazer o trabalho para atingir o objetivo. Então, eu acho que para que a gente faça desenvolver a nossa vontade no sentido certo, o nosso objetivo deve ser o objetivo do crescimento espiritual, do aproveitamento dessa vida, para que, se a gente tiver esse objetivo claro no nosso coração, nós vamos colocar a nossa vontade vai nos levar a isso. Porque, como o César deu exemplo, né? Alguns exemplos, agora, quem não tem vontade é porque não tem nenhum objetivo, não tem claro um objetivo, por isso que não tem vontade. Então, vive uma vida morna. Agora, a gente vê vários exemplos, não precisa ser nem tem um Hitler, um político que faz o trabalho para conquistar o poder. Nós mesmos, quando a gente quer alguma coisa, se a gente quer um trabalho, um emprego, a gente vai fazer o que for necessário para adquirir um diploma, por exemplo, né? Mudar de profissão. Então, quem cansa de uma profissão e quer tentar outra coisa, vai colocar suas forças para conseguir outra coisa. Então, aquele que tem objetivo e meta, coloca essa força em ação, né? Agora, nós podemos dar vários exemplos aqui no mundo, mas nós como filhos de Deus, nós com o objetivo de crescimento espiritual, de evolução espiritual, esse deve ser o nosso objetivo. O objetivo de nos tornarmos espíritos de luz, espíritos bons, de nos tornarmos espíritos evoluídos. Essa é a proposta do Cristo. Ele veio para isso, para nos mostrar o caminho. Então, quando isso for o nosso objetivo, a nossa vontade vai se voltar para isso, porque onde está o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Então, se esse é o nosso tesouro, nós vamos buscar isso com todas as nossas forças e vamos fazer a transformação em nós. Porque se a gente não se conhecer, né, e não combater as nossas imperfeições com a vontade, nós não sairemos do lugar. Muito bom. Nós estamos caminhando para o final. É, isso que foi falado, né? Se a gente não prestar atenção, né, nós podemos estar vivendo uma vida controlados pela vontade de outros, né? E, e isso é nossa responsabilidade, né? Há pessoas que se sentem muito confortáveis deixando, né, que outros coordenem suas vidas. É uma escolha, né? E isso pode acontecer em muitos níveis diferentes, né? A gente pode, como Cezinha disse, desde o nível ideológico até você ser uma pessoa que deixa o pai, a mãe, ou a namorada, ou amigo, ou grupo de amigos, ou, né, ser a tua vontade, quem diz o que vai ser feito e o que vai acontecer e como vai ser.
E é interessante porque nós vamos voltar a esses elementos, né, nas próximas semanas, mas é interessante que o processo é um processo que nós nos transformamos de seres simples e ignorantes em seres esclarecidos, né, e inteligentes e sábios, em que nós deixamos a condição de instintivos para a condição de seres, né, que exercem a vontade. E quando nós, né, entendemos realmente como funciona a vida, nós colocamos essa vontade não mais a serviço das nossas paixões, mas a serviço, né, dos propósitos divinos. Porque nós entendemos que o único momento em que a nossa ação não causa danos e, pelo contrário, causa felicidade, é quando a nossa ação, a nossa liberdade e a nossa vontade refletem a vontade, né, do Cristo, a vontade das leis divinas. De Deus. Então, basicamente é isso. Nós temos que desenvolver a vontade para abandoná-la no final, né, cedendo àquela vontade superior a nós, mas por decisão nossa, né? Deus não nos obriga a isso. Ele quer um filho que diz: "Bom, eu vou voltar para casa e vou dizer ao pai, né, eu Porque, quero ser o último dos servidores do Senhor, né, mas eu quero servir ao Senhor." porque quando nós estivermos sujeitos, né, à vontade de Deus, nós estaremos plenos, né? É a vontade de Deus agindo em nós. Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade. Então, quando a vontade dele agir em nós, nós estaremos plenos. Vamos então finalizar por hoje. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos a bênção de podermos estudar, aprender com estes espíritos enobrecidos na luta, no trabalho, no estudo, e que por bondade, compaixão, fraternidade, nos enviam notícias como mapas para o caminho, como indicações que possam assegurar-nos uma viagem mais tranquila, mais segura. Nós pedimos a estes nossos benfeitores que nos auxiliem, que possamos, Senhor, aprender, que nossa vontade se desenvolva para o bem, para o estudo, para a conquista de nós mesmos e das virtudes que libertam a alma. Abençoe, Senhor, nossos lares, que possamos acolher, onde quer que estejamos, a presença e o carinho destes benfeitores. Possamos entender que não estamos viajando sós. A viagem desta existência, felizmente, nós a fazemos agora, entre amigos, sobretudo sob o amparo destes benfeitores queridos. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.